Para gente que não sabe ler tabela nutricional, não sabe ler os ingredientes, não sabe ler a composição daquilo que tem em cada produto, é uma dificuldade. Eu estou aqui no corredor Diet, o corredor de alimentos saudáveis do supermercado Manaíra, que recebeu a gente aqui hoje, e a Bia na semana passada me convidou para a gente poder vir para cá e falar um pouquinho sobre isso. Como é que é ter uma alimentação saudável? Como é que é aprender a fazer compra do jeito certo? Quando a gente vem para o supermercado, no meio do dia que está passando gente, cliente para lá e para cá, vem num dia comum, um dia normal, para fazer compra. Se eu viesse para cá, ia comprar certamente um monte de coisa sem saber informações importantes. E é disso que a gente vai falar hoje. A Bia Santiago, que é nutricionista, que é especialista nesse assunto, ela vai me dar dicas. Estou esperando ela chegar, estou dando uma olhadinha aqui, mas ela é que vai me dar as orientações para poder fazer compra da maneira certa. Também tem essa dificuldade, então fica com a gente que tem bastante coisa legal no Mais Viver de hoje. É isso aí. Você já pensou em saber sobre a sua saúde física, inclusive emocional, através da íris? Isso é possível com a iridologia. Hoje eu vou falar com a Zuleide, aqui no quintal delas. Ela vai explicar tudo sobre esse procedimento, esse exame pra gente. Vamos lá? Obrigada, Daiane. Estou muito feliz de estar aqui hoje no quintal delas falando sobre iridologia. Essa ciência é relativamente nova, mas já em crescimento e que pode trazer muito auxílio para as pessoas que buscam uma saúde integral. Primeiras pesquisas sobre iridologia começaram no final do ano de 1800 e no Brasil ela está desde a metade do século XX. A iridologia é uma ciência, inicialmente como estudo da íris do nosso olho, mas ela também se expandiu para a esclera e para a pupila. Diferente da oftalmologia, foi feito um mapa do olho, um mapa assim como a reflexologia podal, assim como a auriculoterapia, né? E cada marca, cada sinal nos mostra uma tendência, uma aptidão na questão da iridologia emocional. Na questão física, ela mostra órgãos que precisam ser nutridos ou sedados. Quem procura iridologia geralmente tem o objetivo de conhecer mais a si mesmo, porque numa época em que as pessoas estão consumindo muitos produtos naturais, no momento que as pessoas tomam remédio em excesso e não tem resultado, eles estão buscando algo que realmente funcione. Muitas vezes a pessoa ela toma um chazinho por indicação da vizinha ou um suplemento porque simplesmente ela viu que é bom e não está solucionando. E na iridologia ela tem essa oportunidade de conhecer o seu organismo e saber aonde ela deve tratar para ter resultados. A iridologia não é um tratamento, a iridologia é um exame, não tem nada a ver com religião, é ciência. Então, foram feitos mapas da íris do olho, essa parte colorida, né? A gente já tem mapas da esclera, essa parte branca do olho, e até da pupila, aquela bolinha preta do olho. Então, o nosso olho, ele é feito do tecido cerebral. Na verdade, ele faz parte do nosso cérebro. E o nosso cérebro, tal qual um computador, ele armazena informações do que nós tivemos, o que nós temos no momento e alguma coisa que nós teremos. Então, através da iridologia, é possível saber muitas vezes a causa de um adoecimento. Por exemplo, uma pessoa que sofre há anos com enxaqueca, pelo olho é possível ver que ela tem um estômago muito pesado, que ela tem baixa acidez estomacal. Melhorando esse estômago, ela consegue tratar a enxaqueca. Normalmente são pessoas com mais de 50 anos, na faixa de 60 anos, que já estão naquela idade em que estão se preocupando mais com saúde. Porque o jovem normalmente ele tem muito mais problemas, mas ele costuma ir deixando, né, para aquele último momento.
E a pessoa de mais idade, ela realmente está preocupada em se cuidar e ter melhor qualidade de vida. Além de que são pessoas que gostam muito de tratamentos naturais, porque na sua vida toda tomaram chazinhos, tiveram todo aquele cuidado, às vezes viu uma avó fazendo um escalda-pés, enfim. E a iridologia, ela pode ser praticada por qualquer pessoa que tenha o globo ocular, não importa se a pessoa tem visão ou não. As crianças podem fazer iridologia, no entanto, a íris só está totalmente formada a partir dos 5 anos. Então, o ideal é que ela faça o exame ali a partir dos 7 anos, porque com a íris em formação muitos sinais ainda vão se modificar. Na iridologia nós temos o método RAID, que ele é focado só na parte emocional. Eu evito trabalhar com a parte emocional porque, como eu não tenho formação como psicóloga, muitas vezes não é ético nós mexermos em problemas tão profundos, tão pessoais. Mas é possível a gente ver por meio de marcas e sinais se essa pessoa está com um estresse muito grande, se ela está com um problema emocional, mental, que muitas vezes advém da alimentação, dos maus hábitos. É possível ver aptidões e tendências. Um exemplo muito claro de como a iridologia pode auxiliar é algumas pessoas que têm enxaqueca, tomam remédio há anos e não tem resultado. Na consulta de iridologia, em 80% dos casos a gente consegue verificar que o problema é no estômago, é falta de enzimas digestivas, é um estômago muito pesado. No momento que se resolve essa questão do estômago, a pessoa obtém a melhora da enxaqueca. E esse, como muitos casos, de pessoas que tomam remédio para o estômago há anos. O senhor tomava remédio há 25 anos. No momento que ele fez o exame de iridologia, ele conseguiu ver que o estômago dele precisava simplesmente de um vinagre para que tivesse a acidez necessária. E aí os problemas todos foram resolvidos. Fígado, rins, às vezes até questão de convulsão, problemas ósseos, problemas musculares, enfim, todo tipo de problema. Sempre a iridologia vai prestar uma contribuição, porque ela mostra onde está a raiz do problema, por onde se deve começar a tratar. Porque muitas vezes, como eu já expliquei no caso de enxaqueca, está se tratando por uma via e deve se curar por outra. Vamos lá, Zulaide, então vamos ver como funciona a iridologia na prática. No exame de iridologia, nós usamos a lupa, e também fazemos uma foto com o iridofoto, que é um equipamento que amplia a íris para que a gente possa ver as fibras e as modificações que estão acontecendo nas fibras, e passamos essa foto para o computador para poder acompanhar a evolução e também explicar para a pessoa, o que está acontecendo no seu organismo através da íris. Gratidão, Daiane, Quintal Delas, pela oportunidade. É uma alegria trazer a iridologia para que muitas mais pessoas tenham a oportunidade de se tratar, de obter melhoras. E realmente foi uma alegria muito grande estar aqui no Quintal Delas. Você viu que interessante saber quanta coisa a gente pode descobrir dentro da gente, no nosso organismo, somente através dos olhos? Você já conhecia esse tratamento, esse exame? Então a gente preparou esse conteúdo especialmente para você. E na semana que vem tem muito mais, a gente sempre traz novidades aqui para você. E eu tô vestindo Girassoli, com essa chemise linda que é lançamento. Vão lá conferir na loja, sigam o Instagram. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Fica de olho! Você tinha falado na outra orientação que você deu, falou sobre equilíbrio. Isso. Então, por exemplo, chega aqui, eu não sou nem tanto de doce assim, mas a gente quer chegar e comer um chocolate, ou comer uma bolacha recheada e tal, um doce. E aí, qual é a regra? Como é que a gente sabe caminhar nessa direção e comprar saudável? Dá para fazer escolhas melhores, né? Quando a gente se trata do chocolate, a gente pode ir lá, alguns vão estar informando ali na frente, ó, que tem 40% cacau, outros 60%, 70%. Se for acima de 60%, ele já é uma opção melhor.
Tá. E não, se ele não tivesse informação, como é que eu escolho entre um e outro, qual é o melhor? Eu vou lá na lista de ingredientes e olho qual é o primeiro ingrediente. Se esse primeiro ingrediente for açúcar, aí eu já corro dele. Tá, então olha só, uma dica super importante. Não é a tabela nutricional. Não. É a lista de Isso. ingredientes, a lista que vem descrita logo abaixo. Pega um alimento na sua casa e você vai ver. Então, se o primeiro ingrediente, no caso do chocolate, ele for açúcar, corre. Agora, se esse ingrediente ele for A massa de cacau. A massa de a cacau. manteiga de cacau, você já olha mais para ele. ok, então dá para consumir. O primeiro ingrediente é açúcar, mesmo dizendo que é 40% de cacau. Entendi. Né? Apesar da lista de ingredientes dos dois aqui, a gente encontrar açúcar, a quantidade de produtos que tem na lista de ingredientes de um e do outro muda bastante. Então, se tem menos ingredientes, tem menos aditivo, menos conservante, então ele tem melhor qualidade. E a bolacha? Porque a gente tem doce e tem salgado. O que é melhor? Qual é a indicação? Eu acho que a gente primeiro tem que preferir aquilo que a gente gosta mais, Sim. certo? A partir disso aí, a gente escolhe naquela opção a melhor. Tá. Entre a doce e a salgada, a gente pode evitar aquela que é recheada, cheia de chocolate ou outro recheio de morango e tudo mais. Escolher essas mais naturais e, digamos, sem muito recheio, porque vai ter menos ingredientes, vai ter menos açúcar e no final vai ser melhor. E com relação à tabela, como é que eu sei olhar a tabela nutricional? Como é que dá essa primeira informação? Porque a gente não tem ideia, eu mesmo não estou acostumado a fazer essa leitura. Como é que a gente faz essa análise? A leitura básica da gente olhar lá a tabela nutricional, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente vai lá na lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é aquele que mais tem no produto. Se essa é uma bolacha tradicional, vamos dizer aqui, tem que ter farinha de trigo. Se tiver farinha de trigo, é uma boa opção. Entre ela e uma integral, aquela que é integral, ela tem que ter farinha de trigo integral como primeiro ingrediente. Certo. Se não tem, não é o ingrediente principal. Ok, então tem uma bem coisa legal errada essa ali. dica. Então, a lista de ingredientes, ela sempre começa do que tem mais para o que tem Exatamente. menos. Então, olha aí, dica legal, dica bacana. Sempre o que tem mais na frente e vai diminuindo. Fala para mim, porque muita gente tem dificuldade, eu mesmo tenho. Qual que é a diferença, então, do suco integral? Porque a gente tem, por exemplo, o suco de uva, a gente tem o suco integral e temos o outro suco, que é um suco que é provavelmente um suco que tem misturas. Exatamente. É assim que funciona? E como é que eu faço essa leitura? Exatamente. Se o suco, quando você vai olhar lá a lista de ingredientes, se ele tem descrito que tem açúcar, ele quase não vai ter fruta ali. Então, a diferença do integral para esse suco que a gente costuma ver mais é essa. Ele não vai ter açúcar. O integral não tem açúcar. Suco de uva integral, Suco apenas. de uva integral apenas. Então, você pega uma marca e vale a pena botar no carrinho. É claro que a gente está falando de uma coisa que é uma quebra de paradigma, porque a gente, eu gosto, né? Eu tenho compulsão, eu vou comer. E acho que é aquilo que você tinha falado na semana passada. Se eu tenho a necessidade de comer, eu tenho que dosar na quantidade. E aí eu tenho que fazer de maneira que eu vá ficar à vontade para ir decrescendo no uso até que chegue o meu limite de eu poder fazer a troca. Mas eu tenho que parar para prestar atenção. Então, só 3 dicas. A gente começamos agora. Falamos sobre a lista dos ingredientes, sempre de forma decrescente. Então começa pelo que tem mais. E não tem sentido você comprar um alimento integral, cujo ingrediente principal não é a farinha integral, Exatamente. o elemento integral. O suco, a gente já falou então que ele não contém açúcar adicionado, Puramente né? suco. Puramente suco. E o chocolate aqui a gente falou que esses que tem mais cacau, por exemplo, eles não vão ser o primeiro ingrediente, não vai ser açúcar, mas vai ser a massa de cacau. Dica importante aí. Vamos lá, vamos continuar. Final de semana, bebi bastante. Segunda-feira eu tomo um suco verde, um detox. Existe, não? Não vai adiantar. O corpo, ele naturalmente vai passar por esse processo. O fígado tem esse papel, mas não adianta colocar nada além a isso que ele não vai resolver. Não vai agilizar o processo, né? Isso não existe. E aí fala pra mim, cerveja ou outras bebidas, o que é a melhor opção? Como é que funciona isso? A gente sempre fala que a bebida boa é aquela que a gente bebe menos. Então, normalmente, o destilado, a gente vai tomar menos do que uma cerveja, por exemplo. Cerveja então, tomou um fardinho. Exato. O vinho, vou tomar ali aquela garrafa. Vou tomar menos. Tá certo, é verdade. Outro ponto que é muito legal a gente tratar é que fui beber. Não tem jeito, vou beber. Vamos intercalando com água, porque aí a ressaca legal. fica melhor no outro dia, não vai ter dor de cabeça, E o vai se manter organismo hidratado Exatamente. assimila melhor. Dica, tá vendo? Então pode beber, mas desde que tenha esse cuidado, essa moderação. Isso aí. E o refrigerante, como é que é isso? Pode ou não pode? Porque a gente tem o zero, a coca que eu tô mostrando, tem outras, mas vamos lá, tem zero e tem a normal. Qual é a diferença e o que é melhor? Hoje em dia a gente tem uma qualidade muito grande na bebida zero, né? Então, a Coca Zero ela só vai ter
Ela tem todos os produtos químicos lá dela, mas não tem açúcar, ela não Certo. tem aditivo e tudo mais. Já a normal tem bastante açúcar, né? Antigamente se falava que não pode beber zero, não pode beber diet por causa do sódio. Até fazia sentido antes, mas hoje em dia a quantidade de sódio é irrelevante no contexto. Ninguém vai tomar garrafas e garrafas de Sim, Coca-Cola. sim. Então, para tomar ali, para escolher... Aquela quantidade daquele Vamos escolher a almoço de zero. domingo e tal. Isso. Escolher a zero é a melhor opção. Claro que se uma pessoa ela tem o hábito de consumir dia inteiro refrigerante, todos os dias refrigerante, ela tem que maneirar. Isso independe, nós estamos falando Exatamente. daquele equilíbrio. Exato. Mas quando a gente fala então da opção, aí a gente indo pro zero, a gente tem melhores opções. Eu tô ali no restaurante, quero tomar uma bebida e tal. Vamos na zero. É Sim. a melhor opção. Sim, entendi. Tá bom. Dica super importante então. E os leites, como é que fica? Tem aí uma série de falas sobre leite de caixinha é veneno, porque quando tem formol, porque não sei o quê. Sim. Como é que é isso? Fala um pouquinho pra gente. O leite não é uma opção ruim. Entre o leite de caixinha e o leite em pó, a gente sempre prefere o leite em pó. Ele é uma opção melhor, porque ele tem só o leite ressecado, né? Mas o leite de caixinha não é uma opção ruim. Dá para tomar todo dia, dá para incluir na alimentação, sem prejuízo para a saúde, sem problema. Então posso ir no integral, ou se a pessoa ela tem que se preservar por algum motivo, tem esses outros tipos de leite. Exatamente, que também é bom dar uma olhada na lista de ingredientes. Eles são boas opções para quem tem restrição, mas às vezes eles têm bastante açúcar, então dá para escolher uma boa opção aí dentro. Sim. Acho que o grande sacado é aprender a fazer a leitura, tanto da tabela nutricional quanto da lista de ingredientes, Exato. lembrando de a prioridade é o primeiro item da lista, Isso. para saber o que a gente está ingerindo. Exatamente. Quando tem muito conservante, quando tem muitos outros elementos ingredientes, é perigoso. Quando tem vários nomes que você não sabe nem o que é melhor você não comprar. Entendi. É isso mesmo. Agora, com relação aos itens como café, como outras coisas, esse consumo, ele precisa de uma moderação, precisa de um cuidado ou não? Ele precisa de um cuidado para quem tem algumas questões, algum problema. A pessoa tem problema no estômago, sente dores, tem azia, refluxo, é bom dar uma maneirada no café. Tá. Se a pessoa não tem problema, pode tomar Se seu tá café. bem, pode tomar tranquilo. Cuidado com a quantidade de açúcar que coloca nele e é isso. Tá bom, vamos lá. E o açúcar? O açúcar é vilão, né? Muita gente sabe que para fazer uma dieta, cortar o açúcar é super importante. Mas na verdade você tinha falado na outra semana com a gente que tem que aprender a dosar esse açúcar. Já vamos começar o seguinte: açúcar normal, refinado, ou açúcar cristal, ou demerara, ou açúcar mascavo, como tem aqui, tem diferença ou não? Como é que é? No final das contas, não terá diferença. É tudo açúcar? É tudo açúcar. No final vai ser tudo açúcar. Quem é diabético, por exemplo, não vai poder tomar nenhum. Então, não vai ter essa diferença. Mas eu não gosto de colocar ele como vilão, como muita gente coloca, né? Certo. Porque ele faz parte da nossa rotina, ele Sim. faz parte da nossa vida. É aquela história do organizar, controlar, não exagerar. E que a gente consegue sobreviver com ele também, comprando um pacotinho durando 2 meses em casa. Quer dizer, tem que usar em menos quantidade. Então. Na verdade, não adianta ficar aqui, eu vou comprar esse aqui porque é mais saudável. Não. Ele tem menos elementos, porque passou por menos processos, mas basicamente açúcar é açúcar. Então tem que diminuir a quantidade Exato. e usar ele de forma calculada. Então, Calculado. prestar atenção nisso. O corredor diet é vilão para muita gente. Acho que tem alguns pilares, né? Porque é vilão. Primeiro, porque as pessoas, eu estou falando por mim primeiro, não sei como ler, até então eu tinha alguma dificuldade de ler a tabela nutricional, ler a lista de ingredientes, nem prestava atenção nisso. Falei na semana passada, ia direto no sódio ali, porque me era importante a informação. Segundo, porque se tem uma falsa ideia de que corredor diet ou light Vai ser ruim. corredor, é ruim, sem gosto, sem graça. Isso. E hoje a gente sabe que não é mais assim. E outra verdade é que é tudo muito mais caro. Claro que tem processos aqui que podem custar um pouco mais caro. Fala pra mim, como é que a gente começa a poder se identificar dentro desse corredor? Hoje a gente tem muitas opções saborosas, né, no corredor diet, né? Tem doces com açúcar, doces que não são doces, Sim. então tem sabores legais. Então eu vou ali, o que é que você prefere? Gosta de um doce, gosta de um salgado, e a gente encontra as melhores opções aqui nesse corredor. Sim. E quando a gente fala de um item, por exemplo, peguei aqui eu tenho barrinha de cereal, que normalmente não se tem em supermercado em quantidade. Aqui tem uma variedade muito legal. Grande, E a gente escolheu esse supermercado, mas você Isso. tinha dado orientação, porque é super diferenciado. Tem whey, tem outras coisas aqui que normalmente Não tem. não se encontra em supermercado. Mas vamos lá, quando eu venho para cá, o que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que saber perceber aquilo que eu preciso consumir, porque a compra ela tem uma tendência a ser compulsiva. Exato. Compra com os olhos, come com os olhos. Achei a embalagem bonita, vou colocar aqui vou no lá e carrinho. boto no carrinho.
ou porque é muito gostoso, eu coloco em excesso. Mesmo o produto que está aqui em quantidade grande, saiu do ponto de equilíbrio, ele não é saudável, né? A gente pode, um ponto muito interessante, a gente tá aqui do lado, são essas bebidas proteicas. Elas são fáceis, é uma boa opção de lanche, você que vive uma vida muito corrida. Sim. Tem bastante proteína, não tem açúcar, é docinha, é gostosa, é uma boa opção para um lanche rápido. Sim, que legal. E aí, a gente sabe escolher nesse corredor, tem boas opções. E é saboroso, né? E é Pra tipo, oportunidade de experimentar, é saboroso. E tem quer muitos dizer, sabores diferentes. sim. Quer dizer, não é uma coisa enjoativa, que você vai ter que sempre tomar a mesma coisa. Tem um mundo de opções, na verdade. Fala pra mim das barrinhas. Como é que é a questão da barrinha de cereal? Como é que se consome ela e pra que ela serve? Antigamente a gente só encontrava barrinha de cereal, né? E tem bastante no supermercado. Mas hoje em dia a gente consegue encontrar também a de proteína. Sim. Porque a barrinha de cereal é uma boa opção, quando ela não tem muito açúcar. Mas ela não sacia bastante, então você vai ficar com fome rápido. Sim. Já essa barrinha de proteína, não. A de proteína, então, é melhor do que a de cereal, né? Exatamente. Só essa barrinha aqui, ó, ela tem 20 gramas de proteína. Ela já é a quantidade de proteína que você vai precisar naquele momento. Certo. Então vai dar mais saciedade, vai demorar mais a sentir fome. É muito comum quando eu vou pra academia, por exemplo, não deu tempo de comer. E treinar de estômago vazio é ruim. É Como ruim. contrapartida, comer um negócio pesado e treinar também não é legal. Aqui Aí é a uma boa barrinha, opção legal. Super bacana. E a granola, o que você me fala dela? Porque muita gente, eu não gosto muito de granola. Como é que são as opções e o que a gente tem que levar em conta aqui? A gente podia trocar o seu cereal pela granola. O que você acha? A que granola é uma legal. boa opção. Sim. Como você gosta desse crocante ali no café da manhã, misturado com um iogurte, alguma coisa, a gente troca o cereal. Ao invés de cereal, vem com a granola. granola junto com o iogurte ali, dá super certo. Dá uma olhadinha lá na tabela da granola, ver aquela que tem menos açúcar e vai ser a melhor opção. Que legal. E é uma coisa que está dentro de uma realidade de custo também, que é Isso. parecido em valores, quer dizer, não é uma coisa que afeta. É Isso. possível comer bem, acho que o que a gente está falando tem a ver com isso. É possível comer bem, é possível ter uma alimentação equilibrada, muito mais saudável, gastando a mesma coisa, ou sem um sacrifício exagerado. Então cabe no bolso de todo mundo aí. Super legal, super legal. A gente tinha falado dos açúcar e né, de tipos de açúcar. Fala para mim dos adoçantes, porque adoçante é uma coisa difícil. Tem muita gente que consegue se acostumar. Isso. Eu, particularmente, tenho alguma dificuldade. Como é que eu tenho que observar isso, então? Pra quem não gosta, o adoçante é uma melhor opção do que açúcar, né? Mas tem muita gente que não gosta. E aí a gente pode escolher opções que deixam aquele produto menos amargo, porque muita gente reclama do amargo, né? Sim. Que deixa no produto. O xilitol é uma boa opção. Exatamente. O que é o xilitol? Explica pra gente. É um produto natural. Ó, ele já diz aqui na embalagem que ele é à base de planta, ele é vegano e ele vai deixar o sabor doce do produto. Sim. Onde você botar, e ele não amarga, ele não traz esse amargor. Então ele não modifica o gosto como os outros adoçantes. Exatamente. Por isso que tem uma imagem aqui, ó, de um bolinho, porque se a gente bota um adoçante pra fazer um bolo, o sabor vai ficar horrível. Sim. Mas ele dá pra fazer receita com esse xilitol sem Que problemas. legal, que legal. Fazer E para uso doces. também no café e Também tal, dá ele pode pra ser usar. usado assim. Também dá pra usar. Legal. Antigamente se dizia que o ovo era não tem carne, não tem frango, então vamos de ovo. Hoje não, hoje é vamos de ovo, Depois- mas aí depois pensa no resto. Porque o ovo é saudável, né? Assim, O ovo é saudável, é prático, é fácil de fazer, rápido. Pra quem gosta, é um ótimo alimento que vai trazer proteína de maneira fácil. Agora, tem que ter atenção como vou fazer esse ovo, né? Tá. Colocar muita margarina, muita manteiga. Vamos atentar a isso. não adianta nada usar o ovo como base, mas encher de Encher, coisa ali. que exatamente. Tá certo. Super importante a dica também. E vamos falar de carne então, porque Vamos. eu, como descendente aí dos alemães que chegaram no Rio Grande do Sul, família de gaúchas e tal, adoro uma carne. Fala pra mim o seguinte, cheguei aqui para fazer uma compra de uma carne e a gente olha a carne, claro, carnes bonitas aqui, a gente Sim. tem qualidade, mas a gente precisa aprender a escolher. Exatamente. O que eu faria aqui? Vou fazer um churrasco, a gente ia falar de churrasco Sim. aqui, então eu vou comprar uma picanha, vou receber amigos em casa, eu vou comprar uma costela, que eu gosto de fazer costela, e eu vou comprar uma carne mais fibrosa, uma carne mais pesada, vou comprar um cupim, por exemplo. Eu ia nessas três para receber 3 casais de amigos lá que viriam em casa almoçar no final de semana. Como é que fica isso então em relação a primeiro a maneira como eu escolho a carne, a maneira como eu preparo ela? Isso é diferente? Eu tenho que melhorar? Tem cuidados a serem tomados? Me orienta. Vamos falar desse seu caso aí. Você escolheu a picanha, é uma boa opção. Tem aquela capa de gordura deliciosa para quem gosta, né? Dá pra gente não comer ela toda, a gente vai controlando ali no churrasco.
Mas naquelas outras duas você escolheu as mais gordurosas que poderia... Pois é, eu sei disso, por isso que eu fiz questão de falar. Vamos trocar uma delas por uma alcatra, por exemplo, que é uma carne que fica boa no churrasco, mas é mais magra. Tá. Então quer dizer, vamos lá, vamos sair da fila aqui, porque a gente ficou bem na fila da carne. Então se eu escolher uma alcatra e eu, ao invés da picanha, é uma boa opção. Não, eu tô dizendo pra você trocar uma das gordurosas pela alcatra. Ah, ok. Então, Mantém a picanha. Então mantém a picanha. Mantém a picanha. Tá, aí sim, agora sim. Então, que alívio. Aí eu mantenho então minha picanha, eu vou lá e coloco uma alcatra ao invés da costela. E aí você... Ou ao invés do cupim. Isso. Fraldinha, como é que é? Fraldinha é um bom corte pro churrasco. Tá. Tem um percentual de gordura, mas quando vai pro fogo, ele dá uma reduzida ali e ela é uma boa opção. É uma boa opção pro churrasco. Entendi. Outra coisa que muita gente tem dificuldade, vamos aqui pro carrinho. Outra coisa que a gente tem dificuldade é, na carne, usa sal de parrilla, usa sal branco, usa o sal, né, que é o sal refinado é melhor do que o sal Isso aí vai de paladar. granulado, é paladar. Paladar não vai ter grandes prejuízos na carne. Quando é no churrasco, a gente já tem uma grande vantagem. Ele vai pro fogo, a gente não usa fritura, então ele já tem, ela já sai na frente, né? Sim. O churrasco já sai na frente. Tá, então eu posso comer a carne. E aí a carne branca, como é que fica? Ave, é mais saudável ou não? Ou eu posso equilibrar entre os dois? É uma boa dar uma equilibrada. A carne vermelha tem mais gordura naturalmente. A carne branca ela é mais magra, ela tem uma digestão melhor. Então dá pra gente ir fazendo esse equilíbrio para quando chegar no churrasco a gente poder comer a carne vermelha. Sim, entendi. Então aí pode comer aquela quantidade. Tem uma regra que se diz o seguinte, eu vou preparar um churrasco para os amigos, quantas pessoas vêm? Aí se calcula uma média de 300 gramas Exatamente. a 400 gramas de carne por pessoa. Exatamente. Né? Normalmente se faz esse cálculo. Esse cálculo é um cálculo saudável dentro do aspecto da alimentação ou não? É um cálculo bom. Normalmente a gente fica ali entre 250 a 300 gramas. Como a carne perde, né, quantidade, aí a gente chega ali até nas 400, passando muito disso. A gente vai exagerar. Vai muito. exagerar. Exatamente. Tá. Então isso é um ponto de equilíbrio. É um ponto bom. Que alívio, eu pensei que eu não ia poder fazer churrasco. Não, mas não é isso. E o que é legal, gente? Mais uma vez estou aqui com a Bia, nutricionista, e ela, super legal o que ela está trazendo pra gente. Ela quis vir para dentro do supermercado, o pessoal aqui dessa rede nos disponibilizou o espaço e a gente poder vir para cá, fazer essa compra junto no carrinho, funcionários em volta, tudo acontecendo, porque a gente está no dia a dia. E eu queria mostrar isso, porque a gente tem que aprender a prestar atenção na alimentação, prestar atenção no valor nutricional, prestar atenção naquilo que a gente quer como objetivo, e a Bia está fazendo esse acompanhamento. Eu já tinha dito antes, não é nenhum problema em citar isso, meu problema depois dos 50, eu tenho 57, depois dos 50 a gordura visceral, a gordura da barriguinha, ela fica, ela não vai embora com facilidade. Então agora precisa perder isso. E aí precisa aprender a perder através de dieta, e tem que aprender a fazer essa dieta de uma maneira correta, não é assim? Sem sofrimento, dá pra comer bem, dá pra se alimentar melhor, dá pra diminuir essa gordura visceral, sem sofrer, sem cortar tudo que você gosta. Sim. Dá pra fazer isso. Sim. Repensar, acho que essa é a grande sacada. Reorganizar a vida. Isso aí. Cenário que brasileiro gosta, né? A gente gosta de pão. Fala pra mim, como é que é isso? Como é que é? Tem pão mais saudável? Tem que não é tão saudável? Qual é a quantidade? O pão francês é uma boa opção. Ele dá para comer numa refeição, no café da manhã ali, um pão e meio. Mas outra opção também são esses pães aí, né? Dá para comer umas 3 fatias dessa de um pão normal. Mas se você gosta de um pão integral e é uma melhor opção, dá para comer. Opção assim, então é mais Exato. saudável normalmente. Esses que são mais integrais, esses mais escurinhos assim, que tem escrito integral, eles são boas opções, ó. Tem bastante semente. Tá. Então esse é um pão muito mais saudável do que aquele outro, se eu quiser comer um pão integral. Exatamente. Agora, se eu não me adapto ao pão integral, ou não gosto, eu quero variar. Então eu posso ir para aquele outro pão numa quantidade, talvez uma quantidade um pouco menor. Isso. É isso, Isso, né? exatamente. E fala para mim sobre essa quantidade. Como é que é isso vai, você falou ali, 2, 3 fatias, então posso comer tranquilo. Normalmente homens a gente diz aí essas 2 a 3 fatias, mulheres 1 fatia e meia a 2. Tá. Vai depender do nosso tamanho. Menor, Exatamente. Claro. Agora, então, o que a gente tem que entender, e eu acho que é muito legal isso que a Bia está falando, porque a gente está falando de não precisar abrir mão de tudo para poder ter uma alimentação saudável. Então é possível você fazer uma composição e essa alimentação ficar equilibrada nas suas quantidades ideais. Exatamente. É isso? Exatamente isso. É isso aí. Bia, brigadíssimo pelas informações. Que legal que você se dispôs a estar aqui com a gente. A gente ainda vai ter outras oportunidades, porque eu quero falar um pouquinho sobre receitas, sobre outras coisas que dá para compor na alimentação. Eu quero que você fique ligado com a gente, porque a gente está trazendo informação que não é para a gente abrir mão, né, da qualidade na alimentação, mas a gente comer bem e ter alimentação saudável. É isso. Eu que agradeço. Isso aí.
Obrigado, Bia. E é isso aí, continua com a gente então, a gente vai trazer mais informação no próximo programa. O Mais Viver é um programa feito para isso, para quem tem principalmente 40 a mais e precisa aprender a ter equilíbrio aí na sua alimentação, na sua qualidade de vida, é isso.